Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a você que compartilha nossos sinceros agradecimentos. E eu peço a todos vocês que de fato compartilhem o máximo que vocês puderem. Nós estamos assistindo as mesmas peças, estão tentando repetir a história. As pessoas que fizeram aquela política de compadre estão de volta. Tempo em tempo, essas pessoas aparecem. Nós já estamos aí vendo o Temer aparecendo, apoiando, buscando os meios para apoiar justamente aquele partido ao qual ele foi vice daquela que foi impeachmentada. As pessoas que estão nessa jogada buscando outras pessoas ou mesmo dando apoio, nós estamos sabendo que de lado essas pessoas se encontram. A história está se repetindo e essa história que está se repetindo, ela vem com uma dose pior e maior, mas uma dose letal para a sociedade. Nós temos que alertar para isso, nós temos que buscar os meios para nos afastar o máximo possível dessa bolha. Dentro dessa bolha, existem duas facções, ou simplesmente duas ideologias. É como os bolcheviques e os bolcheviques. São as mesmas coisas. Um está a favor, o outro está contra. Mas os investimentos para aqueles que desejam pôr a mão naquilo que pertence a cada um de nós, esses investimentos, eles vão para qualquer lado. Nós não podemos ver isso acontecer por via, muitas pessoas não compreendem, não sabem, nem sequer sabem o que aconteceu de fato no Brasil. Eu vou ler um trecho de um livro de uma excelente jornalista. E essa parte desse livro que eu vou ler foi o que aconteceu. Isso foi real. Isso aconteceu. Isso é mais do que real. Olha, é mais do que real. Não tem outro adjetivo para isso. Mas na mente das pessoas que não tiveram conhecimento, isso parece uma mentira, uma história, uma fantasia. Não foi história, meu querido. Aconteceu. Aconteceu o furto, aconteceu o roubo, desvio, compra. Mesmo em 2005, com o Petrolão, com o Valério Dutra, isso continuou dando sequência e a conta foi muito maior. E nós vamos pagar essa conta, ainda não chegou, mas vai chegar. Essa conta vai chegar para todos nós brasileiros. Nós temos que estar, olha, afastado desses acontecimentos, mas ciente daquilo que nós temos que fazer. Ciente daquilo que nós temos que praticar. Nós temos que praticar as escolhas certas. Não é um jogo, isso não é uma brincadeira. Vale a sua vida, vale a vida dos teus filhos, das tuas netas, dos teus netos. Isso não é uma brincadeira. Isso não é um conto de fada. Isso não é um conto de fada. Você que aposta nos partidos de esquerda, você deve estar dormente ou acreditando que você vai ter uma vida livre. Você não vai ter uma vida livre. Escute o que eu estou te falando. Você não vai ter uma vida livre. Não vai ter. Atente para o que eu te falo nesse momento. É mais um desabafo do que simplesmente um momento ao qual nós fazemos para as redes sociais ou para os nossos canais essa parte de vídeo. Você não vai ter essa vida que você quer se essas pessoas ganharem. Essas pessoas já assaltaram o Brasil. O que eu vou ler para você, você pode ler em qualquer livro. Afaste-se do Google, afaste-se de palavras de partidos de esquerda, afaste-se e passe a viver, passe a adquirir, passe a consumir a real história, a verdade que confronta, a verdade ao qual todos nós brasileiros temos que saber. Essas pessoas estão voltando. E por via de encontrar uma seara de pessoas desinformadas, essas pessoas estão rindo e com a possibilidade de haver a retomada do poder e a cada um de nós devolvermos a miséria, devolvermos aquilo que nós não estamos esperando.
A união, a volta dessas pessoas é uma contingência da miséria. A presença dessas pessoas é a contingência da desordem, da miséria, da educação, da falta de segurança. Temos que tomar cuidado com o que vamos ouvir daqui para frente. Ouvir daqui para frente. É preciso que venhamos nos inteirar mais, com bastante conhecimento do que passou e do que pode acontecer se essas pessoas ganharem o poder. Nós não vamos ter sossego, meu caro. Olhe, você que falta escolas, você que não tem uma educação, você que não tem um conhecimento profundo, você que não tem sequer um grau para poder entrar no mercado, as coisas estão acontecendo diante de você, você está apostando numa vida de brincadeira, de calça frouxa, de bate-papo, funk, festa. Meu caro, saia disso e busque estudar e aprofundar-se para ter uma profissão, porque daqui para frente, se as pessoas ganharem, se você não tiver conhecimento, você vai ser simplesmente alvo de violência dessas próprias pessoas, porque eles não querem de você, simplesmente o teu voto, eles querem que você possa fazê-los colocar no poder. E uma vez você colocando eles no poder, meu amigo, adeus para a sua vida. Você não vai ter o que você imagina. Tá aqui. A maioria das pessoas falam, e eu até acredito que as pessoas têm os seus motivos, suas razões para não acreditar no que aconteceu no Brasil, porque a irracionalidade, ela não é a ponto de se comparar um quadrúpede. Não, não é isso. A irracionalidade é o limite de que você não tem conhecimento para raciocinar o que as outras pessoas estão falando. É o que aconteceu na nossa educação. As pessoas leem, mas não compreendem o que estão lendo. Simplesmente leu, mas não compreende. Isso é o ponto da irracionalização. Você não é racional o suficiente para entender. Não que você seja comparado aos quadrúpedes, de forma alguma. É preciso que você venha desenvolver para quando você ler um assunto escrito ou falado, porque é difícil você compreender o que os políticos falam, porque é um outro discurso, mas eles falam abertamente e a maioria das pessoas, por vir de não ter o raciocínio, mas ter o discurso completa o raciocínio onde você não compreende, mas você passa a compreender dentro daquilo que tem o seu limite e você passa a acreditar em tudo que essas pessoas falam. É o que podemos chamar bem profundo como uma lavagem cerebral. Simplesmente eles destroem o que você tem, reestruturam com as mentiras e você simplesmente passa a ser o que eles falam, você acredita. Então vamos lá. Vamos começar aqui em 2014. Então vamos lá. O telefonema de consagração de Renan era uma amostra da força de Joesley entre os principais caciques políticos do país. Afinal, Joesley e Saad pularam na piscina durante a festa para celebrar não só o triunfo de Dilma, como também o elevado número de candidatos. O elevado número de candidatos eleitos no primeiro e no segundo turno, cuja campanha receberam a ajuda significativa dos batistas. A bancada da JBS no Congresso teria 167 deputados federais, além de 179 deputados estaduais espalhados por 23 estados. Dos governadores eleitos, 16 contaram com o apoio financeiro dos irmãos. Joesley se sentia no topo do mundo, afinal, eram muitos políticos no seu bolso. O custo, no entanto, havia sido alto. No total, as empresas da JF distribuíram via doações legais ou Caixa 2 mais de 500 milhões de reais para mais de 1.829 candidatos.
carro-chefe do grupo, a JBS transformou-se na maior doadora de campanha eleitoral do Brasil, superando bancos e empreiteiras. O montante que o frigorífico destinava oficialmente a candidatos partidos saíra de 12,9 milhões em 2006 para 65 milhões em 2010, atingindo estonteante 367 milhões em 2014, segundo o registro do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Está registrado. Okay? Quando questionados sobre o assunto que despertava suspeita dentro e fora de suas empresas, Joesley e Wesley respondiam que a evolução das doações eleitorais era natural porque acompanhava o crescimento da JBS, cujo faturamento líquido saltara de 4 bilhões em 2006 para 120,5 bilhões em 2014 em 8 anos. E olha só, em 2017, durante o depoimento no âmbito da delação premiada, os irmãos admitiam que as contribuições para as campanhas eram pagamento a políticos, principalmente o PT, por benesses recebida, ou ainda um reservatório de boa vontade, que seria cobrado do candidato posteriormente. Quer dizer, estava comprando antecipadamente, no meio que depois comprasse. No caso, eles fossem tivesse o consagramento nas urnas. Então nós vamos saltar uma página e vamos aqui nas doações. As doações dos batistas cresceram exponencialmente no pleito de 2014 e isso não faz muito tempo. Em 2005 nós tivemos o Petrolão, o Valério Duto, e isso continua no Brasil. Então vamos aqui. As doações do Batista cresceram exponencialmente no pleito de 2014 porque a JBS acabou sendo convocada pelo PT para cobrir a lacuna deixada pelas empreiteiras depois que o setor de construção civil ficou na mira da Operação Lava Jato. Mais uma vez, Joesley alertou Guido Mantega de que estava chamando muita atenção, mas segundo o empresário, o ministro respondia que não havia outro jeito por meio de seus advogados. Mantega negaria que essa conversa teria ocorrido. De acordo com a delação premiada dos batistas, a JBS virava uma espécie de conta corrente do PT. Joesley revelaria aos procuradores em 2006, revelaria aos procuradores que desde 2006 guardava para Mantega no exterior entre 3% e 4% dos aportes recebidos do BNDES e dos fundos de pensão. Em 2014, o crédito acumulado de propina atingia 150 milhões de dólares, dividido entre a conta da Dilma e a conta do Lula, conforme gestão em que as injeções de capitais eram liberadas. Os delatores da JBS explicaram ao Ministério Público Federal que o esquema funcionara da seguinte forma. Nas eleições naquele ano, Edinho Silva, tesoureiro da campanha da Dilma, entregava a Saad bilhetes com a orientação sobre a doação a serem feitos pelo PT Nacional e os diretórios estaduais. Saad, por sua vez, repassava as demandas do tesoureiro a Joesley, que conferia tudo com Mantega. O empresário e o ministro chegaria a ter reuniões semanais para acertar a contabilidade de campanha. Depois do aval de Mantega, Joesley batia o dinheiro da via conta corrente do PT, mandava a SAIP fazer o pagamento via doações legais, nota fria, ou dinheiro vivo. Vários caciques do petista receberam milhões de reais da JBS por via desses estratagemas, com Alexandre Padilha, candidato do governo de São Paulo, Gleice Hoffmann, candidato do governo do Paraná, Fernando Pimentel, candidato ao governo de Minas Gerais. Nenhum dos citados pela delação, pelo delator, admitiria posteriormente envolvimento com os batistas. Respondia justamente o que a Constituição Federal diz, que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Confessar, jamais eles iriam fazer isso, mas o que aconteceu foi justamente isso. No dia 12 de junho de 2014, Saad foi à casa de Temer,
no Alto dos Pinheiros, em São Paulo, era sábado, e o vice-presidente convidara alguns amigos para assistir à disputa entre Brasil e Holanda pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, após a vergonhosa derrota para a Alemanha, que foi verdade, por 7-1, jogando em casa, a seleção não ia bem. Brasil perderia por 3-0 e amargaria o quarto lugar no campeonato. Quando Saad chamou Temer para uma conversa reservada, o lobista mostrou a ele um bilhete manuscrito por Joelis, no qual o empresário anotara os pedidos de repasse aos senadores do PMDB feito por Manteiga. E contou ao Temer: está iniciando uma campanha, Joelis achou por bem pedir para mim, se vim aqui para falar para o senhor que estão doando 35 bilhões para o PMDB e, pelo que eu entendi, não está passando pelo senhor. Isso o Saad falando para o Temer. Ao qual apareceu agora por pouco tempo apoiando o Partido dos Trabalhadores. Conforme o depoimento de Saad aos procuradores, Temer não gostou nada que ouviu. Apenas 4 dias depois, ele, que havia se licenciado da presidência de seu partido em 2011, ao tomar posse como vice de Dilma no primeiro mandato, reassumiria o cargo e anunciaria que comandaria o PMDB durante todo o período de campanha eleitoral. A verba liberada por Joelis, que originalmente seria destinada ao PMDB do Senado, foi distribuída contemplando também o grupo da Câmara. No total, a sigla receberia mais de 46 milhões de reais da JBS a mando do PT. Entenda, quem recebia o dinheiro e faria a distribuição, indicando os partidos que receberiam, conforme foi falado aqui, era o Partido dos Trabalhadores. Ainda segundo a colaboração premiada da JBS, os milhões dos batistas teriam sido fundamentais para que o petista comprasse o apoio não só do PMDB, mas também de diversos partidos, demonstrando que boa parte das alianças formadas naquela eleição não fora programática, fora, na verdade, pragmática, não passando de uma troca de tempo de programa, de TV, por recursos para a campanha, pela contabilidade trinçada por Saad aos procuradores, a JBS e outras empresas do grupo JF teria doado por via oficiais em Caixa 2, 36 milhões para o PR, observe os partidos, 36 milhões para o PR, 42 milhões para o PP, 4 milhões para o PDT, 3 milhões para o PCdoB, 3 milhões para o PRB, que eu acho que é de uma igreja, 10,5 milhões para o PROS e 20,9 milhões para o PSD. Para o PR e o PP, os valores inicialmente combinados com o PT seria inferior aos 20 milhões. Mas Saad contaria aos procuradores que os senadores Antônio Carlos, do PR de São Paulo, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, solicitaram mais recurso da JBS depois que a Odebrecht não repassou as parcelas que lhe cabiam do certo feito pelo PT com legendas em troca de apoio. Ambos os políticos não confirmariam a história. O depoimento de Saad também incluiria outros episódios inusitados sobre aquela campanha. Viu um cara roubar o mesmo dele? Nunca havia ouvido isso ou convivido com isso em eleição, contou o lobista. Nem eles acreditaram no que estava acontecendo. Nós temos diversas provas. Obrigado. Temos aqui diversas provas, está escrito, isso é história. O que nós, brasileiros, estamos esperando? Deixar essas mesmas pessoas voltarem para nos assaltar? Você vê que desde 2006 até 2014 havia uma conta. Essa conta acumulou mais de 150 milhões de reais. Hoje, dentro do câmbio dólar, nós chegamos a quase 800 milhões de reais. Foi isso que aconteceu, simplesmente contação. Isso sem contar, esses 3 e 4% era de todo o dinheiro de aposta, de JBS, investimento, fundo de pensão. Esse era conta particular, 3 a 4%. Fora outros
meios que foram alcançados para distribuir dinheiro sobre políticos. Agora, olha só o que acontece no Brasil. Nós temos uma casa praticamente vendida, corrompida. E são as mesmas pessoas que querem sair prefeito, candidatos a senadores. Gente, nós temos que mudar isso. E para que possamos mudar isso, é preciso que todos nós devemos ter consciência da história, da real história. O que está acontecendo no Brasil hoje é algo extremamente melindroso. E é preciso que venhamos tomar medidas. E essas medidas vêm com a eleição. Podemos mudar tudo isso? Podemos. E como vamos mudar isso? Mudar isso com o seu voto. Você pode mudar essa situação, não permitindo que esses mesmos partidos, ao qual coligaram sobre uma fábula de enganação, de mentira, pegaram 200 milhões de pessoas, mentiram, e estão continuando mentindo e querem voltar novamente, nós temos que ter um novo Brasil. E para isso, nós só precisamos fazer uma coisa muito séria, mudar esse Brasil. E para isso, nós temos que ter pessoas sensatas para isso, pessoas verdadeiras. Vamos mudar o Brasil, porque se nós não mudarmos, eles vão tentar 1000 vezes mudar cada um de nós e trazer a miséria a cada um de nós brasileiros. Um abraço a todos.